Bom, pessoal, continuando aqui nossa análise do Apocalipse, né? Antes de falar do Novo Céus e Nova Terra, a gente tem que falar da Batalha do Armagedon, que inclusive ela fica no capítulo 16, né, do Apocalipse, lá da parte lá das taças e dos selos, né? Mas é bom mencionar porque para não deixar lacuna. Então vamos falar da Batalha do Armagedon, que diz assim, Apocalipse 16:16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Primeiro aqui em hebreu, né? Se o autor está escrevendo o que significa em hebreu, é porque o autor estava escrevendo em grego. Então aquela teoria que fala que o Novo Testamento foi escrito em hebraico ou aramaico já cai por terra, né? Mas enfim. E conforme vocês podem ver na imagem aqui, esse aqui é o Armagedon. Ó. Vai cair um meteoro gigante na Terra, vai matar todo mundo. Todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo vai morrer. Eu lamento. Daí, o que eu faço? Bom, pessoal, paz a todos então. A gente se vê lá embaixo. Tá? Faça um pix pra mim antes de descerem, tá bom? E acabou o vídeo. Até a próxima. Tô brincando, pessoal. Enfim, vamos analisar o termo que é melhor, né? Do que fazer essas bobagens futuristas. O termo Armagedon, que é esse termo aqui em grego, é na verdade Ramagdon, né? O Vale de Megido, em Israel. Inclusive ele tá lá até hoje aqui, ó. O Vale de Megido. Vocês podem digitar aí no Google que vocês vão ver a imagem dele. Megido, junto com as cidades de Hazor e Gezer, certa vez controlava uma importante rota militar e comercial entre a Ásia e a África. Megido ficava entre essas duas cidades e era, portanto, a mais estrategicamente localizada. É que vocês podem ver o mapinha aqui embaixo, ó, Megido. Ó. Então, entre aqui o Oriente e a África, uma rota que passava aqui por Megido, aqui embaixo. Então, era uma cidade estratégica, tá bom? Para a sua planície convergiam de todas as direções passagens naturais, passagem entre as montanhas e as estradas. Megido, explica a geografia da Bíblia, na inglês, a Bíblia do Rei James, ficava num cruzamento de fato, né? Num dos maiores cruzamentos do mundo antigo aqui, ó. Então quem estava aqui na Galileia, ó, perto aqui do Mar da Galileia Azul, se tivesse que descer para baixo, passava por Megido. Quem tivesse, por exemplo, aqui no norte, né, no Líbano, por exemplo, se quisesse vir para a Jordânia, ou aqui para Judá, eventualmente passava por Megido. Então era um cruzamento natural. Megido dominava uma grande planície que se estendia uns 30 quilômetros ao longo do lago noroeste da caldeia do Monte Carmelo. Durante o inverno chuvoso, as águas que desciam das montanhas circundantes transbordavam no vizinho rio Kizom. Deixa eu ver se ele tem aqui no mapa, não. Assim a região também é chamada de Vale da Torrente de Kizom, com as chuvas de inverno. Diz o livro da Geografia de Israel, o solo do vale está sujeito a se transformar em lama espessa. O declive do Kizom é muito pequeno e o escoadouro facilmente bloqueável, de modo que aqui os pantanais se alargam. Císera e seus exércitos descobriram quão lamacenta essa planície pode ficar cheia de barro. Não obstante, no seco verão, essa planície era local ideal para o exercício de carros de guerra. Tropas militares também poderiam juntar-se convenientemente ali. Não é de admirar, portanto, que o rei Salomão tomasse medidas para fortificar Megido. Então é um lugar que quando no inverno havia torrentes de água, né, as águas de Kizom, aí as águas empoçavam, faziam um lamaçal, e no verão é um lugar propício inclusive para batalhas, por isso que o rei Salomão mandou fortificar. Tá? Agora, a história de Megido começa aqui em Josué, na Bíblia. Né? Ó, estes são os reis da terra, os quais Josué e os filhos de Israel feriram além do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até o monte Halak, que sobe a Seir. E Josué deu as tribos de Israel em possessão, segundo suas divisões. Então, ao oeste do rio, aqui é o do Líbano. Deixa eu ver se dá para ver aqui, aqui é o do Líbano, aqui em cima. Aqui o que sobe aqui para cima até Dan é o rio Jordão, ó, do Mar da Galileia. Então Josué conquistou essas cidades aqui, ó, ao oeste do Líbano, tá? Essa regiãozinha aqui mais ao norte, tá? O rei Tanak e o rei Megido, outro. Então aqui Josué tem disputa com esses reis, tá? Só que aí o rei de Megido continua habitando ali, na região de Megido. E Manassés, quando tem a divisão das tribos lá de Israel, ele não expulsa os habitantes de Megido. Ó, a Efraim, né, coubera a cidade ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte. E o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Aser e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar, em Aser, tinha Manassés a Bet-Seá e suas vilas, e Ibleã e suas vilas, e os habitantes de Dor e suas vilas, e os habitantes de Endor e suas vilas. Acho que é o Dor Leão que era o dono dessas terras aqui, ó. Tudo tem o Dor aqui, ó. E os habitantes de Tanak e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas. Então, vocês veem aqui no texto que os habitantes de Megido ficaram ali ao norte nas suas vilas, ainda, tá?
E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Juízes, que já é um livro depois de Josué, na ordem cronológica, né, lógica, diz o mesmo. Ó. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seá, nem mesmo os lugares da sua jurisdição, nem a Tanaac, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares da jurisdição, nem Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, e nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição. E resolveram os cananeus habitar na mesma terra. Isso aqui é quase uma duplicata aqui, Juiz e Josué. Aí numa batalha, os israelitas são derrotados justamente ali em Megido, porque os habitantes de Manassés não expulsaram eles dali. Ó. Vieram reis, pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã, em Tanaac, junto às águas de Megido. Não tomaram despojo de prata, desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. Ó, até as estrelas, lembra que eu falei naquele vídeo que estrelas não é estrela, literalmente? O ribeiro de Quizon, que é onde fica ali a região do Vale de Megido, os arrastou, aquele antigo ribeiro, aquele ribeiro que ficava em lama, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, à força. Então os cascos do cavalo se despedaçaram, pelo galopar. O galopar de seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Senhor, ao socorro do Senhor com os valorosos. Aí 47 anos depois, segundo a Bíblia, tem outra batalha no mesmo vale de Megido. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente, note que são tudo nações estrangeiras. Ó. Aqui eram os cananitas, né, que eram os reis de Canaã, que pelejaram contra os israelitas, né? E aqui embaixo nós temos os midianitas e os amalequitas. Inclusive os amalequitas é aqueles que tem na época lá do rei Saul, né? Que ele se nega a matar Malaque, o rei dos amalequitas. Então os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale. Que vale? No vale de Ramegido. Como gafanhotos. Lembra que eu falei lá no Apocalipse que gafanhoto era uma referência a exército, a invasão? Em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Aí também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, ali a terra de Efraim que era junto ali do vale de Megido, que eles não puderam expulsar os habitantes, dizendo: descei ao encontro dos medianitas e tomai-lhes as águas até Bet-Bará e também até o Jordão, que nós vimos ali no mapinha. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-Bará e o Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos medianitas, a Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lugar de Zeeb. E perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb, Zeeb e Gideão, além do Jordão. Então, o Gideão teve uma vitória ali. O livro de Reis diz o seguinte, ó: esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão, para edificar a casa do Senhor e sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Razor, e a Megido, e a Gezer. Então o rei Salomão também impôs tributo a Megido. Aí os israelitas têm uma outra derrota em Megido, né, que é a derrota do rei Josias. Ó, nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria. Porque o reino ali de Israel, eu não lembro qual que era, se era o rei do sul, não, era o rei do norte, era aliado com a Síria. Então ele confiava muito na Síria mais do que no Senhor. Aí o rei da Síria teve uma tretinha lá com o faraó do Egito. Aí o Neco, que era o faraó do Egito, subiu contra esse rei da Síria, ao rio Eufrates. E o rei Josias, só um detalhe aqui, o rio Eufrates é o mesmo rio que aparece ali nas pragas, que aparece Armagedon, tá lá dos selos, tá? E o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. Então o rei Josias foi encontrar o faraó do Egito, né, para defender o seu aliado, aí o faraó matou ele. E os seus servos num carro levaram o morto, de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, de Megido, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tornou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiram-no e fizeram rei no lugar de seu pai. Mais uma referência. Ó. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao rio Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Era o reino do sul, tá? De Judá, perdão, ali em cima. Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse, guarda-te de te opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não virou dele o seu rosto. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvido às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, o faraó do Egito. Antes veio a pelejar no vale de Megido.
e os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha. Tinha bastante carro naquela época, né? Sabe por quê? Porque naquela época a gasolina não estava a R$7. Enfim. E o trouxeram a Jerusalém. E morreu. E o sepultaram no sepulcro de seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam o rei Josias. E aí o profeta Zacarias prediz também uma derrota ali no vale de Megido. Aliás, ele lembra dessa derrota, né? Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon. Aonde? No vale de Megido, que é onde os israelitas tiveram uma derrota. Portanto, o autor faz uso dessa simbologia, o autor do Apocalipse, para descrever a derrocada dos judeus no vale de Megido. Nós não temos, né, nenhuma batalha específica nesse local no período ali romano. Portanto, pode ser apenas um simbolismo. Como os israelitas historicamente tiveram batalhas ali e a maioria eles foram derrotados, eu acho que só ali em Gideão, que é uma exceção, né, que Gideão parece que conseguiu triunfar. Então pode ser um simbolismo de que os israelitas iriam sofrer uma nova batalha e seriam derrotados. O mais próximo que nós temos de uma derrota ali naquela região é o cerco de Massada. O cerco de Massada foi um dos últimos eventos da primeira guerra romano-judaica, que ocorreu entre 73 e 74. Aqui essa datação acho que está errada, tá, pessoal? Mas essas batalhas... Não, tá certo. É que essas batalhas foram depois da queda de Jerusalém, no alto de uma elevação montanhosa, no território moderno de Israel. Seus eventos foram relatados por Flávio Josefo, um rebelde judeu capturado pelos romanos, e que depois tornou-se um historiador, a serviço dos seus captores. Segundo ele, Josefo, o longo cerco pelas tropas das suas tropas auxiliares levaram ao suicídio em massa dos sicários, rebeldes e das famílias judaicas que viviam na fortaleza. Massada tornou-se desde então um evento controverso na história judaica, com alguns considerando o local como merecedor de reverência, uma comemoração dos ancestrais, né, que deram a vida em uma luta heróica contra a opressão, enquanto outros consideram todo o evento como um trágico alerta contra o extremismo e a incapacidade de ceder. Então essa é a batalha mais próxima que nós temos ali na região, na época do período romano. E só mais um detalhe aqui também, essas pragas, né, que também fala que os homens se esconderiam em rochas e cavernas, ali também é uma região que tem muitas cavernas, né, a região de Massada. Eu acho que eu já mostrei isso no outro vídeo, né, que os historiadores falavam, né, que na Segunda Guerra Judaico-Romana, né, os guerreiros judeus se escondiam nas rochas e nas cavernas, etc. E o cerco de Massada, né, que foi na época de Josefo, é o mais próximo que nós temos ali do Vale de Megido. Então o Vale de Megido pode ser basicamente um simbolismo disso, de que os judeus iriam ser derrotados ali por tropas inimigas estrangeiras, como foram, por exemplo, aqui na época do rei Josias. Tá bom, pessoal? Então analise aí, tirem suas conclusões. Se alguém tiver alguma opinião sobre alguma batalha mais parecida que possa ser de Megido, comente aí, porque o mais próximo que a gente consegue encontrar na história romana é o cerco de Massada. Tá bom? Então analise aí. Paz a todos.